Hoje a nossa reflexão será no texto de Atos, capítulo 9, do versículo 23 ao versículo 25, que diz o seguinte: Decorridos muitos dias, os judeus decidiram de comum acordo matá-lo, mas Saulo ficou sabendo do plano deles. Dia e noite eles vigiavam as portas da cidade a fim de matá-lo, mas os seus discípulos o levaram de noite e o fizeram descer num cesto através de uma abertura na muralha. Bem-vindo à família, Saulo. É isso mesmo. Por quê? Porque essa família já experimentava, já vivia uma rotina de perseguições. Você deve se lembrar, especialmente você que tem acompanhado essa série de reflexões no livro de Atos, você sabe que as perseguições, elas, tão logo a igreja nasceu, passaram a fazer parte da rotina da igreja. Você, por exemplo, deve se lembrar de Pedro e João sendo presos, sendo ameaçados. Você deve se lembrar, por exemplo, de Estevão sendo apedrejado, e depois da perseguição ferrenha, é, violenta, agressiva que se levantou a partir dali. Então, perseguição, ameaça, especialmente por parte dos religiosos daquela época, não era absolutamente nenhuma novidade para aqueles que pertenciam à família da fé. E Saulo agora, ele compõe essa família, ele faz parte da igreja e, consequentemente, ele sofreria essas perseguições. O texto diz, no versículo 23, decorridos muitos dias, os judeus decidiram de comum acordo matá-lo. Decorridos muitos dias significa que em muitos dias Paulo continuou fazendo aquilo que os versículos anteriores afirmam a seu respeito. Saulo, melhor dizendo, continuava pregando o evangelho, continuando a anunciar a Jesus como Filho de Deus, como o Cristo esperado por Israel, e essa mensagem não era admitida, não era recebida e não contava com a concordância dos judeus daquela época, que foram os responsáveis terrenos pelo assassinato de Jesus. Então, eles não admitiam isso, eles não concordavam com os argumentos de Paulo, ainda que aqueles argumentos utilizados por Saulo fossem irrefutáveis. Então, a resposta à discordância era perseguição. Agora vejam, Saulo, durante muitos dias, continuava pregando o Evangelho. Saulo, durante muitos dias, estava ali com a igreja, estava reunido e passava o seu tempo com os irmãos em Cristo. Saulo ficou sabendo do plano, sabendo da conspiração para matá-lo, e evitava, obviamente, aquelas situações que o colocassem numa situação, que poderiam colocá-lo numa situação difícil. Paulo então usa de prudência. E é muito interessante, queridos, porque quando nós lemos esse texto, especialmente o versículo 25, chama a atenção o fato de que naquele momento Saulo já tinha discípulos. Olha só que coisa interessante. Versículo 25 diz: Mas os seus discípulos, discípulos de quem? Os discípulos de Saulo o levaram de noite e o fizeram descer num cesto através de uma abertura na muralha. É talvez aqui um dos primeiros casos de rapel nas Escrituras. Saulo, um montanista ou um muralista, né? Ajudado por aqueles que ele discipulava. Vejam o resultado, vejam os efeitos do investimento de Paulo na vida de outras pessoas. Ele recebeu o Evangelho de Cristo Jesus, mas ele não guardou, ele não reteve esse Evangelho, mas ele compartilhou com outras pessoas e foi um instrumento do Senhor para acompanhá-las no seu crescimento. E a comunhão entre eles foi fundamental, foi um instrumento utilizado pelo Senhor para que Saulo não fosse atingido, não fosse alcançado por aquelas ameaças, por aquele plano que foi articulado pelos judeus.
É muito interessante porque, embora esse texto ele descreva os momentos iniciais da caminhada de Saulo na sua fé, e portanto não tem aí uma intenção direta de falar sobre discipulado, mas ainda assim nós percebemos isso. Percebemos o envolvimento de Saulo com o discipulado, dando resposta ao Senhor Jesus. Não é? O Senhor Jesus, o texto que recorrentemente eu cito, que eu faço referência, que é o texto de Mateus, capítulo 28, verso 18 a 20, que diz: E toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes tenho ordenado. E eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Essa foi uma ordem, esse foi um mandamento, essa foi uma comissão dada pelo Senhor Jesus, e Saulo tinha compreensão dessa comissão. Cristo mandou, então manda quem pode, obedece quem tem juízo. Na verdade, obedece quem tem o Espírito Santo. E Saulo era cheio do Espírito Santo, então ele correspondia positivamente aos ensinamentos do Senhor Jesus. Saulo fazia discípulos e a comunhão com esses discípulos fica evidente nesse texto aqui. O crente no Senhor Jesus é alguém que é marcado por sabedoria, que é marcado por prudência, que não se envolve em situações ameaçadoras, inconvenientes, desnecessariamente. Essa também é uma das marcas, é uma das evidências do Espírito Santo. Um dos frutos do Espírito é domínio próprio. E Saulo, ele demonstra isso nessa passagem. E nós, como crentes no Senhor Jesus, que temos o Espírito Santo em nós, também temos esse recurso do Espírito para que as nossas decisões em relação às questões da nossa vida sejam marcadas por sabedoria, marcadas por domínio próprio, marcadas por benignidade, marcadas pela bondade, marcadas pelo amor de Cristo em nós. Um amor que nos conduz ao outro e que nos dá a disposição de fazer aquilo que o Senhor Jesus nos ordenou, que é fazermos discípulos de todas as nações. Não coloque o discipulado em segundo plano. Não deixe o discipulado para depois. O Saulo, ele não tinha muito tempo na fé, mas já estava envolvido com esse negócio, porque entendia que isso fazia parte do plano do Senhor para aqueles que foram chamados por Cristo. Você foi chamado por Cristo, então você também foi chamado para esse plano de envolvimento no discipulado, num plano de investimento na vida de outras pessoas, para que elas cresçam na fé, para que elas sejam mais parecidas com Jesus, para que com elas você desenvolva uma comunhão profunda, uma comunhão tal em que essa troca, esse colocar à disposição os dons recebidos pelo Senhor promove crescimento mútuo, de forma que a igreja cresce, a igreja se edifica e se fortalece para a glória do Senhor e para a proclamação do nome de Jesus entre as nações. Para essa família você é chamado, e vindo para ela virão as perseguições. O Senhor disse ali, nesse mesmo capítulo, no versículo 16, que ele mostraria para Saulo quanto ele deveria sofrer em seu nome. O sofrimento faz parte, mas ainda que esse sofrimento componha a nossa rotina, a nossa existência, nós seremos mais encorajados se nós enfrentarmos essas adversidades, esses sofrimentos que virão em função da nossa fé, se estivermos juntos com aqueles que professam o mesmo nome, a mesma fé, a igreja. Que seja assim e seja bem-vindo.
para o clube, ou melhor, para a igreja.